Olá, é um prazer te receber nessa videoaula. Sou Everson Moraes da Silva. Vamos falar um pouquinho sobre gestão estratégica de custos em momentos de crise. Cenário atual. Estamos passando por um problema complicado, onde as empresas estão sendo afetadas principalmente pela crise do Covid-19. E aí, muitos se perguntam, o que nós podemos fazer nessa hora? Que tipo de atitude eu tenho que tomar em relação à minha empresa? E então, eu resolvi trazer um pouco da minha experiência para vocês. Eu trabalho como profissional na área de consultoria empresarial há mais de 30 anos. Sou professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação Dom Cabral, do IBMEC e da PUC Minas. E toda essa vivência, tanto acadêmica quanto empresarial, me fez pensar o seguinte: como que eu posso contribuir para as empresas trazendo um pouco de conhecimento? Então, dentro desse cenário atual, principalmente com relação à questão dos custos, a gente escuta uma frase que ela incomoda, que é: temos que cortar, cortar, cortar. E muitas vezes eu escuto alguém falar sempre assim: custo é igual unha, tem que cortar sempre. E detalhe, não é sempre assim. Nós temos realmente que estar atento aos custos. Mas existem outras formas de rentabilizar a sua empresa, não somente pela questão do corte dos custos. Então eu quero trazer um pouco da minha experiência com as empresas. A minha formação eu sou formado em Ciências Contábeis e Engenharia de Produção. E eu comecei a entender o seguinte: se nós conciliarmos a visão financeira do custo com a visão de processo, a gente consegue fazer uma química, fazer uma melhorias nos processos e também na questão financeira, sem precisar de usar o tempo inteiro a palavra temos que cortar. Eu penso que nós temos que ser mais inteligentes do que simplesmente usar o termo corte de custos. Bom, falando um pouquinho, a função da gestão de custo. O que nós entendemos como gestão de custos? Classificar, agrupar, calcular, relatar e analisar os custos de produtos e serviços, processos, produção e outros setores operacionais, além do desempenho de diferentes funções dentro da atividade industrial. Uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte: custo não é só classificar e agrupar. Talvez a parte mais importante é analisar e entender por que eu estou gastando aquele determinado valor nos meus processos. Aí sim eu começo a pensar de forma diferente. É o que nós falamos de pensar um pouquinho fora da caixa. Vamos entender um pouquinho então como que é o fluxo dos custos. O dinheiro sai do caixa da empresa e vai para os custos, onde eu vou produzir os bens ou serviços. Depois esse recurso ele vai para o estoque e ali ele tem um tempo em que ele fica parado até que a empresa consiga vender. Quando a empresa consegue vender, então ele vai para a minha demonstração de resultado, onde ele vai gerar receita, eu vou diminuir os custos daquele meu processo para chegar no meu resultado. Então, como melhorar este gasto? Primeiro, conseguir fazer com que esse ciclo seja mais rápido. E aí eu tenho que ter ganho de produtividade. Mas o que é ter ganho de produtividade? O que é um ciclo rápido? Essa é a informação. Porque muitas vezes as pessoas que são detentoras do conceito do dinheiro não conhecem os princípios da produção. E muitas vezes as pessoas que estão dentro da produção desconhecem o sufoco e a dificuldade que é de manter o caixa organizado. Então a ideia dessa pequena amostra para vocês desse nosso vídeo aula é justamente para tentar entender um pouquinho de processo, entender um pouquinho do dinheiro e aí sim fazer contextualizar este procedimento. Entender que o processo não vive sem a questão do financeiro e o financeiro também não sobrevive se o processo estiver desorganizado. Vamos entender então um pouquinho disso. Eu tenho aqui várias quantidades de produção que estão sendo processadas: 5 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. 40 mil é o que nós chamamos de capacidade instalada, é o máximo que a empresa consegue fazer. Vamos ver então como que é o comportamento dos custos. Observem bem que o custo fixo de 200 mil é o mesmo 200 mil para quando eu faço 40 mil unidades para quando eu faço 5 unidades. Mas tem uma diferença que a gente tem que sempre atentar por ela. Quando eu faço 5 mil unidades, o meu custo fixo por unidade é 40. Porque eu vou pegar 200 mil, que é o custo fixo, dividir pela quantidade, descubro. O meu custo unitário é 40. Quando eu faço 40 mil unidades, que é o meu limite de capacidade, o meu custo fixo por unidade é menor. Então a primeira forma de reduzir custo de forma inteligente não é cortando, é vendendo. A ideia é, quanto mais eu produzir e vender, melhor vai ser o custo unitário. Qual custo? O custo fixo por unidade. Observe que o custo variável por unidade é sempre o mesmo. Bom, ele está aqui no nosso exemplo como o mesmo. Ele pode sofrer alguma alteração, mas não é ele que vai realmente trazer dificuldade para vocês, principalmente nesse ambiente de crise. O segredo hoje é justamente fazer a gestão do custo fixo.
E aí nós temos um problema, que é eu não consigo hoje vender dentro do meu limite máximo de capacidade. Esse é um desafio. Então, quando eu falo em fazer gestão de custo inteligente, eu tenho que procurar, de alguma forma, com todos os instrumentos gerenciais que tenho, conseguir produzir e vender dentro da minha capacidade instalada, que eu começo a reduzir custo, consequentemente, se o custo reduz, eu posso reduzir o preço e me tornar mais competitivo. Então essa é a primeira lição. Ilustrando então, vamos supor que eu quisesse ganhar 40% sobre o meu custo. Quando eu faço a produção de 5.000 unidades, o meu preço de venda seria de R$ 67,20. Quando eu consigo produzir as minhas 40.000 unidades, mesmo ganhando 40%, o meu preço é R$ 18,20. Então, conseguir, primeiro, não estou falando que não tenha que cortar gastos, isso faz parte do processo, mas agir de forma inteligente. Primeiro, eu vou conquistar mercado, depois eu vou falar em cortar. Então, conquistar o mercado vai fazer com que eu consiga diminuir custo, diminuir preço e manter a minha rentabilidade. Então, essa é a primeira dica. Segundo, cuidado para não entrar na espiral da morte. O que seria? Eu não consigo produzir e vender dentro do meu limite máximo de capacidade, consequentemente vai aumentar o meu custo por produto. Se eu aumento o custo, aumenta o preço. Se eu aumento o preço, queda nas vendas. Então, muito cuidado. Se você não gerencia, principalmente as vendas, para diluir custo fixo, você pode cair no espiral da morte. Mas a gente tem que entender, e aí nós, gestores, como que é feito toda essa conscientização do resultado de uma empresa. Então, trouxe um exemplo simples para vocês. Eu quero vender um cachorro-quente a R$5, vou gastar R$1 com o pão, R$1 com a salsicha que vai produzir o meu cachorro-quente. Toda vez que eu vender uma unidade de cachorro-quente, eu vou ganhar R$3. Isso é o que eu chamo de margem de contribuição. Porém, o meu custo fixo é de R$300. Detalhe, se eu vender uma unidade de cachorro-quente, eu ainda estou com uma dívida de 300 para pagar. Então, como que eu faço para gerar resultado? Se eu conheço o meu custo fixo e conheço minha margem de contribuição, eu vou saber o seguinte: quando eu conseguir produzir e vender 100 unidades desse cachorro-quente, eu vou zerar minha dívida. Eu não tenho lucro, não tenho prejuízo. Então, se eu quiser ter resultado, eu tenho que saber o seguinte: quantas unidades eu tenho que vender a mais do meu ponto de equilíbrio para poder ganhar dinheiro. O que eu chamo de ponto de equilíbrio? É quando a sua margem de contribuição conseguir pagar os seus custos fixos. Tudo que você fizer acima disso, você já começa a dar rentabilidade para o seu negócio. Você conhece os princípios da margem de contribuição? Já estudou sobre isso? Bom, com esse conhecimento a gente começa a virar o jogo. É o que eu chamo de espiral da prosperidade. O que seria o espiral da prosperidade? Eu vou reduzir o meu custo, produzindo o meu limite. Com isso eu vou agregar valor, que é o próximo passo que nós vamos ver aqui, e aumentar a minha rentabilidade. Então eu vou inverter essa ciranda. O que significa então agregar valor? Eu tenho o preço, tenho o custo, o preço e o valor. Valor é aquilo que a pessoa enxerga no seu produto. Então, muitas vezes eu estou muito preocupado com o preço e esqueço dessa interrogação, que é o que nós chamamos de valor. O que é o valor para nós? O tempo do trabalhador é dividido em dois elementos, principalmente dos empresários: valor agregado e desperdício. Eu tenho que eliminar desperdício e agregar valor para melhorar a minha rentabilidade. Então, vamos trabalhar o conceito de agregar valor. Eu tenho aqui um exemplo simples. Um copo de café normal, R$ 1,50. Mas se eu coloco um valor, que é a marca Starbucks, eu estou transmitindo para aquele cliente o conceito de experiência de tomar um café da Starbucks. Eu posso cobrar dele R$15. Observem que é o mesmo produto, só que aqui ele está comprando valor. Então eu consigo melhorar o meu produto agregando valor. Vou até voltar aqui. Observe bem que legal. Eu tenho o meu custo, tenho o preço, mas eu posso criar um conceito de agregar valor ao meu produto. Esse é o desafio de vocês. O que eu posso fazer de diferente no meu produto para aumentar o valor e o cliente pagar? Eu não preciso de reduzir custo. Eu posso manter os meus custos ganhando mais dinheiro, melhorando a minha rentabilidade. Dentro desses princípios, nós temos então a lógica da melhoria contínua, que é tentar eliminar o trabalho adicional, eliminar perdas e aumentar o trabalho efetivo. O que significa trabalho efetivo? É aquilo que realmente agrega valor para a empresa e para o cliente. Então eu tenho que fazer um mapeamento da minha estrutura, tentar eliminar o máximo que eu puder das perdas e das falhas que eu tenho, eliminar aquele trabalho adicional, que é um trabalho que acontece dentro da estrutura empresarial, que não agrega valor ao produto e nem para a empresa, tentando concentrar o meu esforço em melhorar o tempo de trabalho efetivo. Essa melhoria contínua vai fazer com que você reduza o seu custo, sem falar em corte. Aí é reduzir o custo com inteligência. Com isso eu vou melhorar a minha lucratividade, aumentar o meu preço unitário, agregando valor, diminuir os custos fixos, aumentando
a quantidade produzida e vendida. Aí eu consigo diluir meu custo fixo. E o principal, fazer um trabalho específico nos custos variáveis para ver o que eu consigo medir. Aumentando o tempo de produtividade, com isso eu consigo reduzir o gasto da minha folha de pagamento. E melhorando aí, né, a negociação com os meus fornecedores para ver se eu consigo reduzir um pouquinho da minha matéria-prima. Então eu tenho aqui uma saída para todas essas atividades. Desperdício intelectual. Fica uma dica maravilhosa para vocês. Qual a dificuldade que temos nas empresas para aumentar a produtividade? Primeiro, valorizar as pessoas. Acreditar e investir na sua capacidade para melhorar os processos que trabalham. Converse com seus colaboradores. Eles são a melhor ferramenta que vocês têm para conseguir trazer coisas novas para a empresa. Melhorar principalmente um ambiente de criatividade e solução. Então, se eu não trouxer os meus colaboradores para dentro da empresa, é o que a gente chama de vestir a camisa da empresa, provavelmente você vai ter muita dificuldade para implementar todas essas minhas ideias. E por último, acredite que o ativo mais valioso de uma empresa são as pessoas. Valorize os seus colaboradores. Vou repetir. Acreditamos que o ativo mais valioso de uma empresa são as pessoas. São essas pessoas que vão fazer você emergir desse momento de crise. Mensagem final. Somente quando o trabalho mais inteligente começou a ter um impacto, foi que a produtividade em fazer e mudar as coisas decolou em sua subida meteórica. Ainda assim, ao fazer e mudar as coisas, trabalhar com mais inteligência continua sendo a chave para a maior produtividade. Peter Drucker, principalmente nesse período de crise. Fica aqui a minha mensagem final para vocês. Um abraço e até a próxima.